Segundo Samuel, capítulo 13, Aminon violenta sua irmã Tamar. Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita que se chamava Tamar. Depois de algum tempo, um outro filho de Davi chamado Aminon apaixonou-se fortemente por ela. Aminon a desejou ao ponto de adoecer de tanta opressão. Afinal, Tamar era sua meia-irmã e uma jovem virgem, portanto, pelas leis, impossível de aproximar-se dela como namorado, muito menos para possuí-la. Mas Aminon tinha um amigo chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era muito sagaz. Este lhe indagou: que acontece contigo, filho do rei, que cada manhã estás mais abatido? Não queres me contar o que há em teu coração? Então Aminon lhe revelou: é que eu amo Tamar, a irmã de meu irmão Absalão. Então Jonadab lhe aconselhou: deita na tua cama e finge que está muito doente. Quando teu pai vier te visitar, diz-lhe: rogo-te que minha irmã Tamar venha me servir algo para comer, mas que prepare o alimento na minha presença, a fim de que eu possa também conversar um pouco com ela e coma da sua mão. Aminon gostou da ideia e logo em seguida deitou-se e fingiu-se doente. O rei veio vê-lo e Aminon disse ao rei: concede que minha irmã Tamar venha e prepare aqui mesmo 2 bolos para que eu fale com ela e coma da sua mão. Davi mandou uma mensagem a Tamar no palácio: vá à casa de teu irmão Aminon e prepare algo para que ele se alimente. Tamar foi à casa de seu irmão Aminon e ele estava deitado. Ela pegou e amassou a farinha, fez os bolos e os amassou na presença dele. Pegou a forma e tirou os bolos diante dele. Entretanto, ele se recusou a comer. Então Aminon ordenou: manda embora toda essa gente para longe de mim. E imediatamente, todos saíram dos seus aposentos. Então Aminon pediu a Tamar: traze o prato com os bolos até meu quarto, para que eu possa me alimentar da tua mão. Prontamente, Tamar levou os bolos que havia assado ao quarto de seu irmão. Todavia, quando ela se aproximou para começar a servir-lhe o alimento na boca, ele a agarrou e rogou-lhe: deita-te comigo, minha irmã. Diante do que, ela reagiu exclamando: não, meu irmão, não me forces, porque não se procede assim em Israel, não cometas essa loucura e infâmia. Aonde iria esconder-me por causa de tamanha desonra? E tu serias como um infame e cairia em desgraça perante todo o povo de Israel. No entanto, fala ao rei, e ele haverá de permitir que eu me case contigo. Mas Aminon não quis lhe dar ouvidos, dominou-a com violência, forçou-o a ter relações sexuais com ele. Logo em seguida, entretanto, Aminon sentiu uma forte rejeição por ela, muito mais intensa do que a paixão que alimentara em seu interior há tempos. E lhe ordenou: levanta-te, vá embora depressa. Contudo, ela lhe replicou: não, meu irmão, expulsar-me será ainda pior do que o mal que já me fizeste. Entretanto, novamente, ele não quis atendê-la. Gritou pelo criado e ordenou-lhe: livra-me desta mulher, põe-na fora daqui imediatamente e tranque a porta. Prontamente, o servo a pôs para fora e fechou a porta. Ela trajava uma túnica especial, longa e colorida, um tipo tradicional de roupa que as filhas virgens dos reis costumavam usar desde a puberdade. Assim que Tamar saiu da casa de Aminon, apanhou cinza com o pó da terra e jogou sobre a cabeça, rasgou sua túnica que estava vestindo e se pôs a caminho, com as mãos sobre a cabeça, chorando em desespero e alta voz. Assim que Absalão, seu irmão, a viu, lhe perguntou: teu irmão Aminon te ofendeu de alguma maneira? Ora, minha irmã, acalma-te, e não lamentes desta maneira, afinal, ele é teu irmão. Cala-te, e não te angusties tanto assim. E Tamar, arrasada, ficou sozinha na casa do seu irmão Absalão. Logo que o rei Davi tomou conhecimento de toda essa história, ficou profundamente indignado. Todavia, não quis castigar o seu filho Aminon, porquanto amava muito por ser o seu primogênito.
Quanto a Absalão, não falou mais com Aminon, porque Absalão estava revoltado e grande quantidade de ódio fermentava em seu coração contra ele, por causa da violência covarde e humilhante que fizera contra sua irmã Tamar. Absalão manda matar Aminon. Passaram-se 2 anos depois desse desonroso evento, e os tosqueadores de ovelhas de Absalão estavam em Baal-Azor, perto da fronteira de Efraim. Absalão convidou todos os filhos do rei para se reunirem com ele. Absalão veio à presença do rei e o convidou. Eu, teu servo, estou tosqueando ovelhas, e gostaria que o rei e os seus anciãos e conselheiros se dignem de aceitar este convite para ir até lá e estar comigo e meus amigos. Então ponderou-lhe o rei. Não, meu filho, não devemos ir todos juntos a fim de não te gerarmos uma pesada despesa. Embora Absalão insistisse no convite a todos, o rei se recusou a ir, mas agradeceu muito e o abençoou. Absalão rogou-lhe então, permite ao menos que meu irmão Aminon esteja conosco? Ao que o rei questionou, mas por que iria ele contigo? No entanto, Absalão explicou que fazia questão da reunião fraternal, e o rei acabou por consentir que Aminon e seus outros filhos partissem em sua companhia. Absalão ordenou aos seus homens, prestai atenção, quando o coração de Aminon estiver alegre por causa do vinho, e eu vos ordenar, feri Aminon, então imediatamente o matareis, não tenhais medo. Ora, não sou eu quem vos estou ordenando fazê-lo? A responsabilidade é toda minha. Tende coragem e não vacileis. Os servos de Absalão cumpriram exatamente as suas ordens e mataram Aminon. Então todos os demais filhos do rei montaram em suas mulas e fugiram. Estando eles ainda a caminho, este rumor chegou aos ouvidos do rei Davi. Absalão matou todos os filhos do rei. Nenhum sobreviveu à sua ira. O rei se levantou, rasgou as suas vestes e se lançou por terra. Do mesmo modo, os seus anciãos e oficiais, mantendo-se de pé, rasgaram as suas vestes. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, esclareceu o ocorrido. Não acrediteis, o meu senhor, que todos os jovens filhos do rei morreram, porquanto somente Aminon está de fato morto. Absalão prometeu vingar-se de morte desde o dia em que Aminon ultrajou a sua irmã Tamar. Agora, pois, o senhor meu rei, não fiqueis com seu coração pesaroso, pensando na morte de todos os filhos do rei. Não é verdade. Apenas Aminon está morto. Enquanto isso, Absalão fugiu. Enquanto se desenrolavam todos esses fatos, o soldado que ficava de sentinela observou muita gente que vinha pela estrada de Oronaim, descendo pela encosta da colina. E Jonadab alertou a Davi. São os filhos do rei. Eis que realmente aconteceu como teu servo disse. Assim que acabara de dar a notícia a Davi, os filhos do rei chegaram pranteando em alta voz. E o próprio rei, seus servos e conselheiros, todos choravam copiosamente. Absalão fugiu para as terras de Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur. E o rei Davi muito lamentava por seu filho todos os dias. Depois que Absalão refugiou-se em Gesur, e lá permaneceu 3 anos, a revolta do rei contra Absalão abrandou-se e deu lugar à saudade, porquanto seu coração já se sentia consolado da morte de seu filho Aminon. 2 Samuel capítulo 14. A volta de Absalão a Jerusalém. Joabe ben Tisseruia, Joabe, filho de Zeruia, observou que o rei sentia muito a falta de Absalão. Então Joabe mandou buscar na cidade de Tecoa uma mulher astuta e lhe propôs: peço-te isto, que fins estar de luto, vista a roupa fúnebre, e não te perfumes, como se fosses uma mulher que, depois de muitos dias, continua a sofrer e lamentar a morte de uma pessoa querida. Irás à casa do rei e lhe comunicarás este sentimento e as palavras que te disser. E Joabe passou a lhe dizer todo o discurso que devia apresentar ao rei. A mulher de Tecoa foi, pois, ter com o rei, caiu com o rosto em terra e se prostrou e exclamou: Salva-me, ó rei! O rei lhe indagou: Que tens? E ela respondeu: Pobre de mim! Eu sou viúva. Meu marido morreu e a tua serva tinha 2 filhos. Eles brigaram no campo, não havia ninguém para os separar
e um acabou matando o outro. Agora todo o clã levantou-se contra a tua serva, exigindo: entrega-nos o fratricida, para que o executemos como preço da vida do teu próprio irmão, o que ele assassinou, a fim de que assim nos livraremos também do herdeiro. E deste modo eles apagarão a última centelha que me restou, deixando meu marido sem nome nem descendência sobre a face da terra. Então garantiu-lhe o rei a mulher: vai para a tua casa, e eu mesmo darei ordens acerca do teu problema. A mulher de Tecoa declarou ao rei: Senhor, meu rei, cai sobre mim e sobre a minha família a falta cometida. O rei e seu trono são inocentes. Afirmou-lhe o rei: traze-me quem te ameaçou, e ele nunca mais te fará mal. Replicou ela: lembra-te, ó rei, de Yahvé teu Deus, a fim de que o vingador do sangue não aumente a desgraça e não faça o meu filho perecer. Então o rei prometeu à mulher: tão certo como Yahvé vive, não cairá no chão nem um só cabelo da cabeça do teu filho. Então a mulher acrescentou: meu senhor, que seja permitida a tua serva dizer mais uma palavra ao rei. Ao que ele prontamente respondeu: fala. Então a mulher disse: ao pronunciar tal sentença, o rei se torna culpado, pois por que terá o rei agido contra o povo de Deus? Ó rei, o Senhor não permitiu que o seu próprio filho retornasse de terras estrangeiras. Assim, com o que acabou de proferir, condenou a si mesmo. Todos nós conheceremos a morte. Somos como água derramada sobre o chão, que não pode ser juntada de novo. Mesmo Deus não tira a vida, mas provê meios para que a pessoa que foi banida seja plenamente restaurada. E se eu agora resolvi trazer essa palavra à presença do rei meu senhor, é porque o povo me ameaçou, pois a tua serva pensava: comunicarei o ocorrido ao rei e ele fará conforme a petição da tua serva. Portanto, que o rei me ouça e livre a tua serva da mão do homem que procura exterminar tanto a mim, como a meu filho da herança que Deus nos deu. E agora tua serva afirma: traga-me descanso a decisão do rei, o meu senhor, porquanto o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus capaz de discernir entre o bem e o mal. Que Yahvé, o teu Deus, esteja contigo. Então o rei declarou à mulher: não me esconda a verdade do que vou lhe questionar. Ao que prontamente respondeu-lhe a mulher: fale, o rei, meu senhor. E o rei indagou: não é Joabe que está por trás de tudo isso? E a mulher retrucou: tão certo como vives, ó meu soberano senhor, que ninguém poderá se desviar, nem para a direita nem para a esquerda, de tudo quanto diz o rei meu senhor, porque Joabe, teu servo, de fato, é quem me deu ordem, foi ele quem instruiu a tua serva a comunicar-te tudo quanto deveria falar. O teu servo Joabe agiu deste modo na tentativa de dar uma solução a esse caso. Entretanto, meu senhor é mais sábio como um anjo de Deus, e nada lhe escapa ao conhecimento de tudo o que acontece em suas terras. Então mais tarde o rei atendeu a Joabe e lhe disse: está bem, farei o que pedes. Vai e traze de volta o jovem Absalão. Joabe caiu com o rosto em terra, prostrou-se e bendisse o rei. Depois Joabe declarou: o teu servo reconhece neste momento que encontrou graça aos teus olhos, senhor meu rei, pois o rei compreendeu e atendeu o pedido de teu servo. E assim Joabe partiu para Jesur e trouxe Absalão de volta para Jerusalém. Contudo, o rei ordenou: que Absalão se recolha à sua casa. Não será recebido por mim. Assim Absalão se retirou para a sua casa e não foi recebido pelo rei. Absalão e o perdão do rei. Em todo Israel não havia ninguém que fosse tão belo como o jovem Absalão, o qual era elogiado por todos em virtude de sua beleza física. Da cabeça aos pés não havia nele nenhuma deformidade. Quando cortava o cabelo, ao final de cada ano, e apenas porque lhe pesava muito, tinha o costume de pesá-lo e apuravam-se quase 2,5 kg de cabelo cortado, pela medida real de pesos. Ele teve 3 filhos e uma filha chamada Tamar, que se tornou uma linda mulher.
Absalão habitou 2 anos em Jerusalém, sem ser recebido pelo rei. Então, um certo dia, Absalão mandou chamar Joabe para que arranjasse uma visita dele com o rei. Mas Joabe se negou, convocou-o segunda vez, e ainda Joabe não quis ir. Ordenou então Absalão aos seus servos: Vede ali, ao lado do meu, o campo de Joabe, no qual há cevada? E depois até lá, e ateai fogo nele. E foram os servos de Absalão e puseram fogo em todo o campo de Joabe. Então Joabe veio falar com Absalão na sua casa e lhe disse: Por que puseram fogo no campo que me pertence? Absalão retrucou a Joabe: Mandei chamar-te para te solicitar. Vem cá. Desejo enviar-te à presença do rei com esta mensagem. Porque afinal vim de Jesus? Melhor teria sido se não tivesse saído jamais de lá. Agora, portanto, exijo ser recebido pelo rei. E se sou culpado, que ele pessoalmente me condene à morte. Joabe se apresentou diante do rei e lhe relatou o que havia ocorrido e a mensagem que havia recebido. Então o rei mandou chamar Absalão. Este foi ao rei e se prostrou, lançando-se com o rosto em terra perante ele. E o rei se emocionou e beijou a Absalão. 2 Samuel, capítulo 15, a conspiração de Absalão. E aconteceu depois disso que Absalão conseguiu para si uma carruagem, cavalos e uma escolta de 50 homens. Levantando-se ao raiar do dia, Absalão plantava-se à beira da estrada principal, que levava à porta da cidade. E assim, sempre que alguém vinha trazer uma causa para ser julgada pelo rei, Absalão abordava essa pessoa e questionava: De que cidade és? E invariavelmente a resposta era: O teu servo é de uma das cidades de Israel. Então Absalão aproveitava a oportunidade e comentava: A tua causa é válida e justa, mas infelizmente não há nenhum representante do rei que te escute. E Absalão sugeria: Quem me dera ser designado juiz desta terra. Todas as pessoas que tivessem uma causa ou demanda legal viriam a mim, e eu lhes faria justiça. E sempre que alguém se aproximava para se prostrar diante dele, ele estendia-lhe a mão, puxava-o para si e o beijava. Absalão, deste modo, ia seduzindo o coração da população de Israel e, dia a dia, conquistando a lealdade dos israelitas que vinham pedir que o rei lhes fizesse justiça. A rebelião de Absalão. Ao fim de 4 anos, Absalão solicitou ao rei: Permite que eu vá a Hebrom, a fim de cumprir um voto que fiz ao Senhor. Porque, quando teu servo estava em Jesus, na Síria, fez este voto: Se Yahvé me conceder retornar a Jerusalém, prestaria um culto a Yahvé em Hebrom. Abençoou-lhe Davi, dizendo: Vai em paz. Ele se pôs, então, a caminho para ir a Hebrom. Absalão mandou mensageiros a todas as tribos de Israel para notificá-los: Quando ouvirdes o som da trombeta, bradai uns aos outros: Absalão tornou-se rei em Hebrom. Com Absalão partiram de Jerusalém 200 homens. Eles haviam sido convocados, mas nada sabiam sobre o que se passava, nem suspeitavam das verdadeiras intenções de Absalão. Depois de oferecer sacrifícios, Absalão mandou chamar Aitofel, da cidade de Gilo, conselheiro de Davi. Então a ação conspiratória ficou evidente e ganhou força, e o número de seguidores de Absalão ficou ainda muito maior. Davi foge de Jerusalém. Então o mensageiro chegou e disse ao rei Davi: O coração dos homens de Israel se voltou para servir Absalão. Diante desta notícia, Davi declarou a todos os seus anciãos e oficiais de Jerusalém: Levantemo-nos, pois, e fujamos. De outra maneira, certamente não escaparemos da fúria de Absalão. Apressai-vos em partir, para que não aconteça que seja ele mais ligeiro e nos ataque, nos destrua, e passe a cidade toda ao fio da espada. Responderam-lhe prontamente todos os oficiais do rei: Qualquer que seja a decisão do Senhor, nosso rei, eis que aqui estamos leais a ti e prontos para servir-te. O rei decidiu partir a pé, com toda a sua família, mas deixou no palácio 10 concubinas para cuidarem do palácio. Assim o rei partiu com todo o povo em cortejo. Pararam na última casa da cidade, e todos os seus soldados marcharam, passando em revista por Davi. Todos os queretitas e peletitas e os 600 giteus que o acompanhavam desde Gate.
E aconteceu que o rei falou a Itai, de Gate: Por que vieste conosco? Volta, e fica com o novo rei, porquanto és um estrangeiro e exilado do teu país. Faz pouco tempo que chegaste, e não seria justo fazer-te acompanhar-nos nesta jornada sem rumo certo. Retorna, pois, e leva teus irmãos contigo, que o amor leal e as misericórdias de Yahvé repousem sobre a tua cabeça. Itai, contudo, declarou ao rei: Juro por Yahvé, o nome do Senhor, e por tua vida, que onde quer que o rei, meu senhor, esteja, ali estará também o teu servo, para viver ou para morrer. Então Davi concordou com Itai e lhe disse: Vem e passa adiante. E Itai, o giteu, marchou na companhia de todos os soldados do rei e com as famílias que estavam com ele. E toda aquela multidão chorava e se lamentava em alta voz, enquanto o exército passava. O rei atravessou o ribeiro de Cedron, e todos os seus homens com ele, e foram na direção do deserto. O destino da Arca da Aliança. Ali estavam também Zadok, Abiatar e todos os levitas que transportavam a Arca da Aliança de Deus. Colocaram a Arca de Deus diante de Abiatar, até que todo o povo acabou de sair da cidade. Então o rei ordenou a Zadok: Torna a levar a Arca de Deus para a cidade. Se eu encontrar graça aos olhos de Yahvé, ele mesmo me trará de volta e me permitirá revê-la e a sua habitação. Se, no entanto, ele concluir: Tu me desagradas, aqui estou também. Faça de mim o que te aprouver. Em seguida, o rei ordenou ao sacerdote Zadok: Vede, tu e Abiatar, voltai em paz para a cidade com os vossos 2 filhos, Ahimaás, teu filho, e Jonatas, filho de Abiatar. Vede ainda, eu permanecerei caminhando pelos trilhos do deserto, aguardando notícias vossas. Zadok e Abiatar levaram, pois, a Arca de Deus de volta para Jerusalém e ali ficaram. Um amigo de Davi no palácio. Caminhava Davi chorando e lamentando todo o ocorrido, subindo pela encosta do Monte das Oliveiras, com a cabeça coberta e os pés nus. E todos que o acompanhavam nesta jornada também tinham a cabeça coberta e subiam o morro aos prantos. Assim que informaram a Davi que Aitofel era um dos envolvidos no conluio de Absalão, Davi orou: Ó Yahvé, faze que sejam insensatos e inúteis os conselhos de Aitofel. Quando Davi alcançou o alto do monte, o lugar onde o povo costumava adorar a Deus, veio ao seu encontro Uzai, o arquita, com a roupa rasgada e com terra sobre a cabeça. Entretanto, recomendou-lhe Davi: Se ficares comigo, ser-me-ás pesado. Todavia, se voltares à cidade e declarares a Absalão: Serei teu servo. Senhor, meu rei, no passado dediquei-me a servir teu pai, mas de agora em diante estarei a teu dispor. Assim me ajudarás muito mais, frustrando os conselhos de Aitofel. Os sacerdotes Zadok e Abiatar certamente ficarão do teu lado. Tudo o que souberes do palácio, relatá-los-ás a Zadok ou Abiatar. Ali estarão também os seus filhos, Ahimaás e Jonatas. Por intermédio deles, me informes de tudo o que te for possível ver e ouvir. Então Uzai, amigo de Davi, chegou à cidade ao mesmo tempo em que Absalão entrava em Jerusalém. Segundo Samuel, capítulo 16, Ziba e Simei, inimigos de Davi. Havia Davi passado um pouco adiante do cume do monte quando Ziba, o servo de Mefibosete, veio ao seu encontro com um par de jumentos carregando 200 pães, 100 bolos de uvas passas, 100 frutas da estação e uma vasilha de couro cheia de vinho. O rei indagou a Ziba: Que desejas ao trazer todos esses presentes? Ao que Ziba prontamente replicou: Os jumentos servirão de montaria à família real, o pão e as frutas para os teus servos se alimentarem, e o vinho para reanimar os que ficaram exaustos durante a jornada no deserto. Então questionou o rei: Mas onde se encontra Mefibosete, neto de seu senhor? Retrucou-se Ziba: Ficou em Jerusalém porque disse: Hoje a casa de Israel me restituirá o reino de meu avô. Diante desta declaração, o rei afirmou a Ziba: Eis que tudo o que pertencia a Mefibosete agora te pertence. E Ziba declarou: Eu me prostro diante de ti com toda a humildade.
possa eu encontrar graça aos teus olhos, Senhor meu rei. Quando o rei Davi chegou a Baurim, um homem do clã da família de Saul chamado Simei, filho de Gera, saiu da cidade determinando maldições contra ele. Em sua fúria, atirava pedras em Davi e em todos os oficiais do rei, e por isso todo o exército e todos os guerreiros se puseram à direita e à esquerda, a fim de proteger o rei. Simei amaldiçoava Davi com estas palavras: Vai-te! Fora daqui! Assassino! Bandido! Que o Senhor retribua a ti todo o sangue derramado na família de Saul, cujo trono tu usurpaste. Agora o Senhor entregou o reino nas mãos de teu filho Absalão, e, portanto, estás arruinado, entrega a tua própria crueldade, porquanto és homem sanguinário. Então Abisai, filho de Zeruia, propôs ao rei: Ora, por que razão este cão morto há de ficar proferindo palavra de maldição contra o Senhor meu rei? Deixa-me atravessá-lo e decepar-lhe a cabeça. Contudo o rei respondeu: Ó filho de Zeruia, este não é um assunto que possa resolver para mim. Ele está me amaldiçoando porque Yahvé lhe mandou. Amaldiçoa Davi. Sendo assim, quem poderá questionar esse pobre homem sobre seus motivos? Declarou então Davi a Abisai e a todos os seus anciãos e conselheiros: Até meus próprios filhos, carne da minha carne, procura matar-me, quanto mais este benjamita. Deixe-no, pois, em paz, que siga me amaldiçoando, porquanto foi Yahvé que ordenou que assim se fizesse. Espero que Yahvé venha a considerar o meu sofrimento e me retribua com benignidade a maldição que hoje recebo. Assim Davi e os seus soldados continuaram o seu caminho. Simei, todavia, seguia pela encosta do monte, no lado oposto, esbravejando maldições e atirando pedras e terra contra Davi e sua tropa. O rei e todo o povo que o seguia chegaram extenuados à sua parada e lá procuraram descansar e recompor as forças. Aitofel e Uzai falam a Absalão. Entrementes, Absalão e seu exército de israelitas entraram em Jerusalém e Aitofel estava com eles. Assim que Uzai, o arquita, amigo de Davi, aproximou-se de Absalão, exclamou: Viva o rei! Viva o rei! Entretanto, Absalão interrogou a Uzai: É essa grande lealdade que dedicas ao teu amigo? Por que não partistes com ele? Ao que prontamente Uzai lhe explicou: Não, meu senhor. Dedico o meu serviço ao escolhido do Senhor, deste povo e de todos os israelitas. Esse é o meu Senhor, e com ele permanecerei. Ademais, a quem vou servir? Não és seu filho? Como servi a teu pai, assim te servirei. Absalão e as concubinas de Davi. Absalão procurou o conselho de Aitofel e lhe indagou: Dai-nos o teu parecer. Que devemos fazer? Ao que Aitofel respondeu: Digo que te aproxime das concubinas de teu pai, que ele deixou para zelar do palácio, e tenha relações sexuais com elas. Deste modo todo Israel saberá que te tornaste repugnante e odioso perante teu próprio pai. Mas essa atitude fará com que todos os que de fato são seus aliados tornem-se ainda mais corajosos. E assim armaram uma tenda no terraço do palácio para Absalão, e ele teve relações sexuais com todas as concubinas de seu pai à vista de todo o povo de Israel. Os conselhos que Aitofel dava naquele tempo eram recebidos como um oráculo de Deus. Sendo assim, tanto Davi como Absalão acolhiam todas as palavras e instruções de Aitofel.